Olá, tudo bom? Mundo da internet, Luciano. Gente, eu tenho visto um monte de vídeos, tenho ouvido um monte de relatos, de entrevistas, né? E eu queria bater um papo com vocês falando de uma coisa que às vezes é imperceptível. Às vezes as pessoas não conseguem perceber. Você não pode cobrar das pessoas aquilo que elas não têm capacidade de dar. É injusto. Você só pode cobrar da pessoa aquilo que ela está capacitada a te oferecer. Porque senão fica desproporcional, fica injusto. Não é legal você cobrar, tá certo? De uma pessoa que tem poucas letras, uma postura catedrática, uma postura de um mega estudioso. Não tem como. Tudo se encaixa dentro do seu tempo, dentro da sua necessidade e dentro daquilo que cada ser humano se predispôs a fazer e se especializar diretamente naquilo. Eu estava ouvindo agora há pouco uma entrevista com um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, e ele dizendo, né, cobrando do presidente Bolsonaro uma posição de estadista, cobrando dele que cumprimentasse o Lula, que realmente reconhecesse que a derrota foi limpa, foi na bola, como se diz no futebol, certo? E não foi um gol só não, foram 2-0, primeiro e segundo turno. Mas para você cobrar de um estadista, certo? Fatalmente você não cobraria, porque se ele é estadista, ele sabe a importância do reconhecimento de uma derrota. Só que cobrou de um cara que é pequeno, rasteiro. Bolsonaro não foi, jamais será um estadista. A origem dele é quartel. Então cobrar de um cara que não tem nem ideia do que é ser um estadista, ele não tem. Porque aí eu abro um versículo bíblico onde diz que Jesus tem dificuldade com soberbo. O Jesus não se dá com soberbo. Ele não gosta da soberba. Abro outra página e vejo uma série de projeções, visões espirituais, onde convergem para o Bolsonaro ser o presidente. E Jesus, inquieto, Jesus, que gosta de ver o movimento, repete a dose. Porque no conceito das pessoas, o Lula é um ladrão. Aí para e pense, engraçado, o ladrão reconheceu Jesus como rei e foi para o paraíso com ele, na cruz, no último instante de vida. Jesus tira Lula da cadeia, repõe o direito à reeleição, a se eleger, os direitos políticos dele são retornados, e Jesus bota o ladrão de novo na presidência da República. E eu sei quanto foi difícil para o Bolsonaro aqueles 2 minutos. É porque ele agradeceu a 58 milhões de pessoas que votaram nele. Os 60 de Lula não são brasileiros e não devem merecer nenhum tipo de, recomendação do mandatário da República. Porque só quem votou nele é que merece, certo? A menção honrosa dele. É pequeno, é rasteiro, é pobre, É pobre de espírito.
e diz que segue a Deus e é pobre de espírito, pois Deus disse não para você, Bolsonaro, com sua postura arrogante, prepotente. E digerir isso para um, sabe, para um pseudo-democrata, não é, mas digerir isso. A dor do não são facas enfiando em você. A dor do não, admitir, eu perdi para esse cara. Esse cara teve 60 milhões que eram meus. E quero lembrar ao nosso querido presidente que os 58 milhões que votaram no senhor já não são mais 58. Porque fazer de conta que o problema não é seu, deixar essa desordem que está aí nas ruas, certo? Que todo mundo sabe que são seus seguidores, e não fala nada, deixa o pau quebrar para depois eu falar alguma coisa. Vai para conta de quem? Eu acho que o Brasil nunca teve um presidente tão trapalhão quanto o Bolsonaro. Ele dá tiro no próprio pé. Ele produz provas contra ele mesmo. Ele é aquele jogador que no futebol, o técnico diz assim, o Bolsonaro, deixa que a bola marca. A bola bate nele, ele apanha da bola. Sabe por quê? Cabeça fraca. Ele não consegue conjugar o verbo na segunda pessoa. Ele só consegue conjugar o verbo na primeira pessoa. Eu! E quem lê um pouco a Bíblia sabe que eu e nada são a mesma coisa sem que Deus me abençoe. Você não perdeu para o Lula não, Bolsonaro. Você perdeu para a vontade de Deus. E tem que respeitar a vontade de Deus, porque não existe nesse universo nada que pudesse impedir a vontade de Deus se Ele quisesse que você fosse o presidente do Brasil de novo. Se Ele não comungou por aí, e se é verdade que está lá na Bíblia, não cai uma só folha no chão sem que do céu lhe seja autorizado. Quem botou Lula no poder? Foi Lula? Foram 60 milhões? 60 milhões conduzidos por quem? Você bateu palmas para você mesmo quando disseram, você teve 58 milhões. E você é tão soberbo que você chegou a acreditar que 58 supera 60. Foi lá, agradeceu, não teve a hombridade para dizer, eu queria parabenizar meu adversário, que ele seja feliz na trajetória dele. Porque não adianta nada você desejar algo contrário. Converse com Deus e pergunte a Ele, por que o senhor não me fez presidente? Por que o senhor não me deixou na presidência? Eu estava tão ruim assim? Busque de Deus, Bolsonaro, a resposta para o não que você teve nas urnas. Não quero culpar ninguém, não. Porque Lula não tem força, o povo não tem força. Ninguém tem força mais do que Deus. Ninguém. E se você diz que é cristão e que segue a Deus, respeite a vontade dele. Você está brigando contra a vontade de Deus. Está se degladiando, se batendo. Tenha hombridade. Conquiste uma estatura pela humildade que você não tem pelo dia a dia de ser um mero homem pecador, que só está vivo porque Deus quer. Só foi presidente a primeira vez porque Deus quis. Agora Deus disse não. E você não aceita. Deus te deu, Bolsonaro. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que você tem que fazer. Sabe? E ter estatura. Você vai colocar a faixa no Lula? Vou colocar a faixa no Lula. Vou colocar sim. Boa sorte. Seja feliz. Acabou, meu irmão. Cumpra com a sua parte. Vá para o microfone e diga, gente, saiam das ruas. Eu não quero esse tipo de voto. Eu sou contra isso. Não tem negócio de
de retomada, revoada, revirada, golpe, nada disso vai ter. Mas se esse povo está na rua, incentivados por quem? Vá lá e desfaça o que você incentivou. Não se omita, porque vai tudo para sua conta. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Depois não fique dando uma de vítima, que eu não tive nada a ver. Tem sim. Tem sim. Você sabe que esse grito aí da rua, dos insatisfeitos, estão todos brigando, usando Lula como pano de fundo, eleição como pano de fundo, mas inconscientemente brigando contra a vontade de Deus. Quer ficar em silêncio? Fique à vontade. Mas tenha um pouco de hombridade, pelo menos uma vez. Dê uma demonstração de grandeza. Eu sei que é difícil para pessoas como você, e como pensam pessoas como você, é muito difícil pensar em ser grande pela humildade. Vocês pensam ser grandes por outros caminhos, que não é o caminho correto. Sei perder. Joguei, perdi. Está aqui quem ganhou para mim. E não foi uma vez só não, foi duas. Teve lavada no primeiro turno e teve lavada no segundo. Olha como Deus é bom. Ó. Reflita e busque de Deus o direcionamento, Bolsonaro. Não se preocupe com morais, com ninguém. Foi Deus quem fez isso. Fez por você, para te ajudar, para te livrar de um mal maior. Você não entende isso agora, mas as coisas de Deus a gente muito dificilmente entende na hora que Ele nos dá. Depois é que a gente vai entender. Boa sorte, meu amigo Bolsonaro. Não votei em você e não votaria. Mas eu tenho hombridade de cumprimentá-lo. Você fez um trabalho bom. Seja feliz na sua vida e que Deus te abençoe.